Então, abri um quadro de diabetes gestacional, estou precisando fazer uso de insulina e mesmo assim a minha glicemia ainda está descontrolada. Vamos pensar comigo aqui sobre algumas questões importantes, tá? Primeiro, quadro de diabetes gestacional, a gente sabe que é fisiológico, pode acontecer, né, durante a gestação, mas é esperado que essa mulher apresente ali uma descompensação na glicose com insulina, justamente por conta dos hormônios da placenta, tá? Então, isso pode acontecer e já coloca essa mulher gestante resistente à insulina, tá? Só que o que vai diferenciar? O momento em que você vai precisar de um suporte da insulina, né? Ou não, ou você pode manter o controle pela alimentação. Hoje eu vou falar com vocês num quadro de diabetes gestacional, onde você está precisando administrar insulina. Algumas considerações importantes que a gente precisa ter, tá? Quando você toma insulina, né, que é prescrito pelo seu médico, avaliando realmente que a necessidade de administração da insulina precisa acontecer, a gente não pode esquecer que o fato de você estar administrando insulina, você pode comer em livre demanda, não precisa ter controle nenhum, tá? Isso é o primeiro erro que eu vejo quando eu atendo uma paciente que abriu um quadro de diabetes gestacional e está em uso de insulina e não consegue controlar a glicemia de jeito nenhum, tá? Então, o fato de você estar com insulina não quer dizer que está tudo resolvido e posso comer à vontade. Isso não pode acontecer. Uma outra situação importante é que precisa sim ter horários para se alimentar administrando insulina, tá? Isso porque a insulina, dependendo da insulina que você estiver administrando, existem insulinas que elas têm tempos de ação. Então, algumas, o tempo de ação dela é um pouco mais prolongado, algumas, o tempo de ação dela é mais rápida. Então, os seus horários da alimentação precisam estar equivalente ao período em que você administra a insulina. Então, se, por exemplo, você estiver usando uma insulina, que o início da ação dela é em torno de 1 a 2 horas, e você faz a aplicação dessa insulina na hora que você vai se alimentar, é claro que a gente vai ter aí um delay de horários, né? Entre o momento em que você começa a ter aí o aumento da glicemia pela alimentação, mas o horário da insulina não está equivalente, né, com o horário ali que você se alimentou e que essa glicemia começa a aumentar em função do que você comeu. Então, assim, são duas situações que a gente precisa ter bastante atenção quando está administrando a insulina. Precisa ter horários para se alimentar, né? E esses horários, eles precisam andar juntos com o mecanismo de ação, o horário de ação da insulina que você estiver administrando. Porque se isso não acontecer, se essas duas coisas não andarem juntas, realmente você vai continuar aumentando a dose da insulina e vai continuar descompensando do mesmo jeito. Então, assim, estou com diabetes gestacional, estou administrando insulina, precisa sim seguir um planejamento de horários para se alimentar junto com os horários para administrar essa insulina, para que a gente consiga então fazer com que o controle aconteça de forma eficiente.